Olá pessoal, sou Catarina Rapini e estou aqui mais uma vez para colocarmos a família em foco. E hoje eu quero falar sobre os conflitos conjugais e o processo de separação. Como eu já havia dito em outro vídeo, quando um casal está passando por um momento de muitos conflitos, quando eles tentam conversar, mas essa conversa acaba sendo conflituosa, né? Eles acabam falando de maneira desrespeitosa, ofensiva e gerando mágoas um no outro, ou quando eles passam a evitar conversar na tentativa de evitar o conflito, já está ocorrendo distanciamento entre eles e a separação já está se iniciando nessa relação. E se esses conflitos permanecerem, continuarem frequentes e intensos, ou se o distanciamento entre eles, eles passarem a evitar se falar e a se evitar, a tendência é que eles venham a realmente se separar. E quando eles buscam a separação judicial, nesse processo, nesse momento de bastante conflitos, onde ao falar, costumam a falar de maneira ofensiva, desrespeitosa, né? Gerando muitas mágoas, é muito provável que essa separação seja conflituosa e dolorosa para ambos e para seus filhos. É muito comum quando nós recebemos casais que estão dando entrada num processo de separação, é comum a gente perceber esse conflito, é muito nítido. Quando um está falando, o outro interrompe, o outro acusa, culpa o outro pelos conflitos, pelas dificuldades e pela separação. E aí nós, e eu especificamente, peço para que eles reflitam sobre quais foram as suas responsabilidades, que ao invés de julgar o outro, para o outro, pelo momento que eles estão vivenciando, por terem chegado naquele momento, eles pensem o que eles fizeram e o que eles estão fazendo para chegar nessa situação, né? Como eles agiram, que provocaram conflito ou que alimentaram conflito. O que eles estão fazendo e o que eles podem fazer para melhorar esse convívio e essa comunicação. Lembrando que o que causa mais traumas nos filhos, nas crianças e nos adolescentes não é a separação em si, é a relação conflituosa entre seus pais. Então, casamento onde a comunicação, onde a relação é bastante conflituosa, onde há conflitos frequentes e intensos, podem gerar muitos danos aos seus filhos, assim como conflitos durante a separação e conflitos pós-separação. É isso que causa muitos danos às crianças e aos adolescentes. E aí eu chamo a atenção dos casais que eu atendo e a sua atenção que está assistindo esse vídeo. Se você está vivenciando uma relação conflituosa, se você está num processo de separação ou já passou, já se separou, mas mantém esse convívio conflituoso, eu quero que você reflita quais são as suas responsabilidades e suas possibilidades. O que você pode fazer para mudar essa situação? Como você deve agir? Uma das coisas que eu falo sempre e vou falar agora é você ter uma escuta empática. É você ouvir o outro e se colocar no lugar do outro ao ouvi-lo, né? Você tentar sair da sua posição e se colocar no lugar do outro, tentando enxergar o mundo com os olhos dele, tentando entender o pensamento, o que ele pensa, o que ele sente e o que ele quer, de acordo com a perspectiva de vida dele, com o momento de vida dele, né? E vice-versa. Quando isso acontece, quando eu me coloco no lugar do outro e tento entender o que o outro está falando, sentindo e desejando, de acordo com o que ele vivencia, né? Com a experiência de vida dele, com o ponto de vista dele, a tendência é que eu o compreenda melhor. Então, quando eu atendo a casais, eu falo com eles e peço que eles tentem fazer isso. Tentem ouvir com atenção, tentando entender o outro. Muitas vezes se colocando no lugar do outro e não ouvindo, tentando rebater. Porque da mesma forma que quando eu estou atendendo um casal que está em conflito, está em processo de separação,
estão vivenciando uma relação conflituosa, um começa a falar, o outro não ouve, já interrompe, já começa a falar também, daqui a pouco estão os dois falando ao mesmo tempo e ninguém se entende. Isso acontece durante o casamento, como acontece durante o processo de separação e muitas vezes pós-separação. E como eu já havia dito, vou reafirmar aqui, é extremamente importante que pai e mãe convivam de maneira harmônica, se comuniquem, se entendam, especialmente no que diz respeito à criação de seus filhos. É necessário que ambos tentem dialogar e chegar a um entendimento, porque eles terão sempre o filho. Eu costumo dizer que com a separação a família não se acaba, ela se transforma. O que acaba é a relação de conjugalidade, mas não de parentalidade. Continuarão sendo uma família, continuarão sendo parentes, só que essa família vai existir de uma outra forma, com um novo formato, mas não deixará de existir. O seu ex-companheiro será sempre pai de seu filho, sua ex-companheira será sempre mãe de seu filho. E é bom que você tenha isso na sua mente e ao olhar para ele ou para ela, olhe pensando e lembrando, é o pai do meu filho, é a mãe do meu filho, ou dos meus filhos, da minha filha. Ok, gente? E quando você olhar para ele, tente dissociá-lo e dissociá-la das coisas que geraram os conflitos, das atitudes que te causaram desagrado, né? Tente não enxergar naquela pessoa os defeitos que você encontra nela, as coisas que ela fez que te magoou, ele fez que te magoou, né? As palavras que magoaram. Tentem deixar o passado no passado. Ao olhar para o passado, nós devemos buscar o aprendizado, buscar ver o que nós fizemos que deu certo, o que nós fizemos que precisa melhorar. E aí refletir o que eu posso fazer hoje para melhorar o nosso convívio, né, para torná-lo mais harmônico, mais amigável, mais saudável, para o nosso bem e mais ainda para o bem dos nossos filhos. Pensar daqui para frente. E assim, da mesma forma, você deve pensar quando você estiver estabelecendo as regras de convivência, são as regras de visitação, e a pensão alimentícia, que também são duas questões que podem gerar traumas nas crianças durante esse processo de separação, que são três os principais fatores que geram danos emocionais às crianças e os adolescentes durante o processo de separação. É os conflitos entre os pais, é a perda parental, a dificuldade na convivência, porque quando moram juntos, convivem mais, embora o fato de morar junto não quer dizer que estejam convivendo bem, que estejam aproveitando o tempo com qualidade uns com os outros. Mas eles estão convivendo, eles estão sempre se vendo. E quando há separação, em muitos casos, principalmente quando tem muitos conflitos, há uma tendência a uma das partes dificultar o convívio dos filhos com o outro, né? Há uma tendência a esses casais que estão em conflito ficarem atingindo um ao outro usando os filhos, né? E aí eu costumo dizer, gente, seus filhos não são um cabo de guerra, são o laço do amor que os uniu e pelos quais vocês estarão ligados para sempre. Então, ele tem o direito de conviver com ambos, com o pai e com a mãe. Ele tem direito de viver com ambos, com quem ficou em casa e com quem saiu. E vocês também têm direito a conviver com seus filhos. É saudável para os seus filhos terem a convivência com ambos e com os seus familiares também. Então, quando vocês forem definir qual será o lar de referência da criança, com quem a criança ficará vivendo, né? E com como e quando conviverá com o pai ou a mãe que saiu de casa, pensem no bem-estar da criança. E como essa definição? Quando é estabelecido, quando o casal busca na justiça e vai estabelecer essas regras de convivência, eles costumam perguntar muito pra gente, como é que a gente vai fazer? Vai ficar um dia com o outro, final de semana com um e o outro com o outro, mas vai viver uma semana com um e uma semana com o outro, 15 dias com um, 15 dias com o outro. E aí a gente costuma falar, e eu costumo falar,
vai depender de cada caso, vai depender de vocês. Vocês é que vão refletir e pensar, conversar e chegar a um entendimento, a um consenso, como será essa convivência. Como será melhor para vocês? Vai depender do trabalho que vocês têm, de onde vocês moram, dos horários da criança, de escola. E aí vocês vão, de acordo com a realidade de vocês, estabelecer essas regras de maneira que facilite para os dois lados, para quem ficou residindo com a criança e para quem sai de casa, para que facilite para os dois a convivência com os seus filhos e para que proporcione aos seus filhos o direito a conviver com ambos os pais. É importantíssimo que a criança saiba e tenha a certeza que continuará sendo amada, que o pai ou a mãe saiu de casa, mas continua amando-a e continuará convivendo com ela e cuidando dela. Ok, gente? Lembrando sempre que a família não acaba, ela se transforma. E esses laços de afeto precisam ser alimentados, precisam ser fortalecidos. Outra questão é quando se vai estabelecer as regras de pensão alimentícia, seja pensado sempre também no bem da criança. Eu costumo dizer que quando os pais se separam e vão estabelecer essa questão da convivência, pense em manter o máximo possível de normalidade na rotina de seus filhos. Então, vão ter que se ajustar os seus horários, sempre de acordo com as possibilidades de cada um, para dar assistência a essa criança e manter para ela o máximo de normalidade na sua rotina, assim como com relação à pensão alimentícia. Quando você for estabelecer a pensão alimentícia, pense em dar aos seus filhos o máximo de normalidade no padrão de vida que ele tinha. Nós sabemos que quando um casal se separa, o padrão de vida tende a cair, porque quando eles estavam juntos, eles sustentavam uma casa. Quando se separam, passa a sustentar duas. Então, é claro que vai haver uma mudança nesse padrão. Mas, se você, que tem o melhor poder aquisitivo, puder dar ao seu filho a mesma condição que dava quando estava junto com seu ex-companheiro ou sua ex-companheira, muito bom, faça isso. Faça pelo bem dos seus filhos. Se você não pode, tente promover ao seu filho, dar ao seu filho uma condição o mais próxima possível daquele padrão que ele tinha. Lembrar que pensão alimentícia não é só para alimentos. O nome é pensão alimentícia, mas esse valor ele tem que ser pensado de maneira a auxiliar no sustento da criança com relação a todas as suas necessidades. Então, é necessidades de alimentos, de calçados, de roupa, de custo com saúde, com educação, com lazer. Então, a criança adoece de repente, aí precisa de remédio, né? A criança precisa ter um lazer, precisa se distrair. Então, é tudo, gente. É pensar sempre no bem-estar da criança. Pensar em mostrar para essa criança, provar para essa criança através das ações de vocês, de você pai, de você mãe, que ela continua sendo especial. Que os pais se separaram, mas a relação dos pais com os seus filhos continuará a mesma. Ok? Tentem estabelecer uma relação mais amigável, que será bom para vocês e mais ainda será bom para os seus filhos. Com relação a esses assuntos, gente, sobre pensão alimentícia, guarda compartilhada, unilateral, poder familiar, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal do Dr. Weimer Hesbon. Ele é defensor público das iniciais do Gama no Distrito Federal. Eu sou colaboradora técnica no programa Diálogo Familiar, que foi idealizado e executado pelo Dr. Weimer. E lá nós promovemos atendimento, né, jurídico, porque é da Defensoria Pública, e eu, como colaboradora técnica, ofereço atendimento psicológico, tanto individual quanto em grupo, para casais, palestras, conciliação, mediação. Então, o Dr. Weimer,
defensor público. Ele tem um canal e eu vou deixar o link dos vídeos que ele fala sobre o que eu disse, né? Poder familiar, guarda e convivência. É bastante esclarecedor. Então, se você está vivenciando um processo de separação, ou mesmo se você já passou ou está em crise em seu relacionamento e está pensando em separação, eu aconselho a assistir o vídeo do Dr. Wemer, porque ele dá muitas explicações esclarecedoras, ok, gente? E se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, se você se identificou, deixa seu depoimento, tá? Deixa aqui um comentário, curte, compartilha. Se alguém está passando por alguma situação semelhante, você achou legal, você acha interessante compartilhar, compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo quando eu postar novos vídeos, ok? Até o próximo vídeo, gente!